Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições bíblicas da CPAD, o quarto trimestre de 2019, nas lições de adultos, o governo divino em mãos humanas. Na verdade, esse é o título geral e nós estamos tratando alguns tópicos com base no primeiro e segundo livro de Samuel. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que será ministrada na Escola Bíblica Dominical no próximo domingo, dia 27 de outubro, e o título da lição é A Degeneração da Liderança Sacerdotal. O textuário se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, versículo 23, que diz: E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. E a verdade prática, evitemos o pecado a todo custo, pois a sua prática leva-nos ao mais baixo nível espiritual e moral. A leitura bíblica está aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, capítulo 3 também. Vamos falar sobre Eli, a família de Eli, a degeneração dessa liderança sacerdotal que culminou aí com a atuação ministerial profética de Samuel. A lição está dividida em 3 partes. Eu e o pastor Fábio já estamos aqui prontos para dar início ao nosso debate, à nossa conversa. Convidamos você para permanecer conosco até o final, voltaremos em seguida. Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos aqui para estudarmos mais uma lição deste trimestre. Hoje vamos estudar a lição de número 4, lição que tem como título A Degeneração da Liderança Sacerdotal. Então, é importante a gente entender que os sacerdotes eram pessoas colocadas por Deus para poder fazer o trabalho de oferecer sacrifícios ao Senhor, realizar o trabalho religioso. Todos os sacerdotes deveriam ser da descendência de Levi e da descendência de Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote e na questão do sacerdócio tinha muito a questão de passar de pai para filhos, Então, nessa época aqui, o sumo sacerdote da época era Eli, o sumo sacerdote Eli, e ele tinha os seus filhos, Hofni e Finéias, que eram sacerdotes. Então, Eli era o chefe dos sacerdotes, por isso era chamado de sumo sacerdote, só existia um sumo sacerdote, e os demais eram sacerdotes. E os seus filhos, Hofni e Finéias, ajudavam o seu pai no ministério sacerdotal. Então, o tema da nossa lição de hoje é sobre a degeneração da liderança sacerdotal da casa de Eli. O sacerdote, como um líder do povo, como um líder religioso, ele precisava ser uma pessoa de uma conduta irrepreensível, precisava ser uma pessoa de bons exemplos para toda a nação, porque eles estavam ali representando Deus, eles intercedia a Deus em favor do povo. Então toda a liderança precisa ser exemplo, precisa dar bons exemplos para os seus liderados. Infelizmente, esses sacerdotes estavam errando muito, estavam pecando muito e estava com má fama lá dentre o povo de Israel, porque estava com conduta repreensível. No caso dos filhos de Eli, mais ainda, porque os filhos de Eli, Hofni e Finéias, não corresponderam aos propósitos divinos e enveredaram pelo caminho do pecado, o que os fez deturpar as características do sacerdócio. Lá no capítulo 21 do livro de Levítico, a Bíblia fala bastante a respeito das qualidades, do que se exigia de pré-requisitos para os sacerdotes. E no capítulo 21, versículo 6, quero destacar aqui
é a seguinte palavra do Senhor. Levítico 21:6. Serão santos ao seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, pelo fato de apresentarem ao Senhor as ofertas preparadas no fogo, ofertas de alimento do seu Deus, serão santos. Então, por causa da sua função, por causa da função dos sacerdotes, eles, pela dignidade da função que era de ser sacerdote, eles precisavam ser santos. Inclusive no livro de Levítico, uma das palavras que mais ocorre é a questão de santos, santidade, sede santos, porque eu sou santo. Então, por causa dessa degeneração, desses maus caminhos dos filhos do sacerdote Eli, Deus agiu de modo punitivo para com os filhos de Eli, pois eles, tendo conhecimento das leis divinas, não andaram por elas, mas degeneraram-se, abandonando as virtudes do verdadeiro sacerdote. Então, como diz o tópico 1.1 da nossa lição, os filhos de Eli, eles não valorizaram o que Deus deu a eles. Eles não valorizaram o sacerdote. E isso tem uma aplicação muito importante para nós, porque Deus nos chama, Deus nos vocaciona para trabalharmos na obra de Deus, para sermos trabalhadores, obreiros da casa do Senhor, mas não é necessário apenas a gente ter chamada, ter vocação. É necessário que a gente também tenha uma conduta irrepreensível. É necessário que a gente honre também essa chamada. Junto com o cargo vem a carga, junto com a função vem as responsabilidades. Então, Hofni e Finéias, eles não valorizaram a chamada de Deus na vida deles, não valorizaram a posição que Deus lhes dera, degeneraram-se, transformando a casa de Deus em lugar de imoralidades sexuais. Então eles estavam cometendo pecados sexuais dentro da própria casa de Deus, no tabernáculo, ali em Siló. Diz o texto de 1 Samuel, capítulo 2, versículos 22 e 23, as seguintes palavras: Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Então, pastor Zé Roberto, os filhos de Eli estavam cometendo pecados que eram vistos não somente por Deus, mas também por todo o povo de Israel. Isso mesmo, pastor Fábio. Era um escândalo para toda a comunidade de Israel o pecado que era cometido pelos filhos de Eli, Hofni e Finéias, e isso causava, de certo modo, um incômodo também para o pai deles, que era o sacerdote. Nós precisamos aqui contextualizar que nós estamos tratando aqui de uma linhagem sacerdotal. Então, conforme Deus especificou através de Moisés lá no Levítico, os filhos, os descendentes dos levitas deveriam assumir esse posto e automaticamente, digamos assim, os filhos de Eli deveriam assumir a função sacerdotal. No entanto, eles não deram o devido valor, não assumiram a responsabilidade que era o que lhe era inerente e fizeram justamente o contrário. Eles blasfemavam ou profanavam o lugar de culto, o lugar especial separado por Deus, inclusive com atos de imoralidade. E o pior, a gente vê aqui no comentário da nossa lição, Eli, sendo o pai deles e sabendo da atribuição sacerdotal, da importância da atuação sacerdotal e da responsabilidade devida, ao invés de repreender os seus filhos, ele agia com omissão e complacência, ou seja, ele fazia vistas grossas em relação aos pecados dos seus filhos e acabava, de certo modo, acatando, dissimulando e não os repreendendo. Então é preciso que a gente tenha cuidado
Quando a gente vai interpretar essa passagem no contexto hoje do Novo Testamento, a gente sabe que hoje, necessariamente porque o pai é pastor, os filhos não necessariamente terão que ser. E pode acontecer de haver um filho de pastor, descendência pastoral, existem, graças a Deus por isso, já aí uma linhagem de vários filhos de pastores, filhos, netos, bisnetos, e eu louvo a Deus por aquelas famílias que de fato têm um chamado, uma dedicação, e pelos filhos também que fazem jus a essa missão, a esse chamado e a essa responsabilidade. Mas é preciso ter cuidado para não forçar demasiadamente a barra e a pessoa acabar sendo forçada a assumir o cargo e às vezes não dando o valor que lhe é devido. E os pais devem ter cuidado também para não agir conforme aconteceu com Eli, com omissão, com complacência, sem deixar de repreender quando o pecado for notório, quando o pecado for visível e quando o pecado estiver escandalizando a comunidade cristã, o meio evangélico. Então, às vezes, a disciplina tem que começar pelo exemplo, dentro de casa, dentro do ministério, para evitar escândalos maiores. Então, o pecado, ele tem consequências. É importante que a gente destaque esse aspecto, que está aqui no ponto 1.3 da lição. O pecado tem consequências. O apóstolo Paulo deixou isso bastante nítido na sua epístola aos Romanos, quando ele diz que o salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Então, diz o comentarista, os que estão à frente do rebanho do Senhor devem ser exemplo em tudo, e é preciso ser íntegro no ensino, incorruptível, reverente, digno e santo. Então, é importante aí que se leve a sério a realidade do pecado. O pecado distancia o homem de Deus, o pecado atrapalha a comunhão do homem com Deus e também atrapalha a sua convivência com as demais pessoas que estão ao seu redor. E trazendo uma palavra aqui especificamente para a liderança cristã, fazendo eco ao que diz aqui o nosso comentarista, é importante também que aqueles que lideram deem o maior exemplo. Isso porque as pessoas estão observando o que é que a liderança está fazendo, também o que é que ela está deixando de fazer. E quando a liderança peca, quando a liderança erra, nos aspectos morais, mas também nos aspectos éticos, né? Naquilo que diz respeito à palavra de Deus, à vontade de Deus, então isso acaba se tornando instrumento de escárnio, de escândalo para o próprio Evangelho e dificultando assim a expansão do reino de Deus e a propagação da boa nova de Jesus Cristo. Bem, nós estamos comentando aqui o primeiro ponto da nossa lição, estamos encerrando assim o nosso primeiro bloco, convidamos a você a permanecer conosco, voltaremos em seguida. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o segundo bloco da nossa lição de hoje, do nosso programa. Estamos estudando a lição de número 4, a degeneração da liderança sacerdotal. Então nós já vimos no bloco anterior que os filhos de Eli, que eram sacerdotes também, eles estavam pecando. Só que esses filhos de Eli, que eram sacerdotes, estavam debaixo da autoridade do sumo sacerdote. Então, a responsabilidade maior pelo sacerdócio ali na casa de Deus, ali na tenda da congregação, em Siló, a responsabilidade maior era de Eli, que era o chefe dos sacerdotes, o sumo sacerdote. Eli não estava praticando aqueles pecados de moralidade sexual, não estava profanando ali o sacrifício, porém o pecado de Eli foi a complacência, a omissão, né, porque não repreendeu, não puniu os seus filhos, né, deixou que eles fizessem essas coisas. 1 Samuel 3:13
diz assim: pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Então, Deus, ele julgou a casa de Eli, Deus repreendeu Eli pela atitude de Eli de ter deixado os seus filhos, não impediu, não colocou limites e não impediu que os seus filhos fizessem aqueles escândalos e profanassem ali o sacrifício. E isso também traz uma aplicação muito importante para nós que lideramos na casa de Deus, que lideramos a obra de Deus. Aqueles que têm a responsabilidade maior do trabalho não podem deixar os demais obreiros que estão debaixo da sua autoridade bagunçar a casa do Senhor, bagunçar a igreja. Então Deus, ele cobra caro das lideranças. E os filhos de Eli, como diz aqui o nosso comentarista, no tópico 1.2 da nossa lição, eles amaram mais os prazeres do mundo do que a Deus, porque eles estavam lá cometendo pecados de imoralidade sexual com aquelas mulheres que se encontravam lá. E a gente lembra aqui, 2 Timóteo 3 e 4, que os homens dos tempos difíceis e trabalhosos dos últimos dias, alguns tendem a ser mais amigos dos prazeres do que de Deus, né? É o que também chamamos de hedonismo. E aqueles filhos de ali, aqueles sacerdotes ali, eles entraram por esse caminho do hedonismo, de amar mais os prazeres do que a Deus. Deus não é contra o prazer, Deus não é contra o entretenimento, Deus não é contra a nossa alegria, a nossa felicidade. No entanto, Ele quer que a nossa alegria, nosso entretenimento, nosso prazer seja santo e de acordo com a vontade de Deus. Então, para freá-los, Eli não fez isso, precisava frear, dar um basta naquela situação, mas infelizmente ele não fez, e isso trouxe consequências. Quando esse versículo que a gente leu aqui, o versículo 13, quando Deus diz que julgaria a sua família para sempre, ou a casa de Eli para sempre, é porque Deus estava dizendo que ia tirar de Eli, da sua descendência, o sacerdócio, porque o sacerdócio passava de pai para filhos. Então, se os sacerdotes fossem fiéis, eles continuariam, os filhos, os netos, passava de geração a geração servindo no sacerdócio. Mas Deus não se agradou do comportamento de Eli, da omissão de Eli. Ele já era uma pessoa já de idade, uma pessoa já com muitos anos, já velho, bastante idoso, e ele estava com dificuldade de administrar, colocar as coisas em ordem, Então, Eli chegou a falar com os filhos, chegou a dizer aos filhos, a gente vê aqui, nos versículos 23, versículo 24, ali dando aquela reclamaçãozinha básica ali com os filhos, porém não impedindo que eles fizessem isso. Eli chega até a dizer aos seus filhos: pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então eles pecaram deliberadamente, e aqui eu quero fazer uma aplicação, antes de passar aqui a palavra para o pastor José Roberto, sobre a questão dos pastores da atualidade, os pastores da igreja, aqueles que dirigem as congregações, aqueles que dirigem a obra do Senhor. Temos uma responsabilidade muito grande nesta obra, porque Deus cobra muito mais das lideranças. Diz o texto de 1 Timóteo 5, 19 a 20, não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, tem que seguir o devido processo legal, não pode estar usando de calúnia para poder acusar os pastores. Tem que ter uma coisa fundamentada, qualquer acusação tem que ser bem fundamentada. Agora, no versículo 20 diz:
os que pecarem, ou seja, aqueles que de fato forem provados que realmente erraram, deverão ser repreendidos em público para que os demais também temam. Então, pastor José Roberto, grande é a responsabilidade dos pastores, daqueles que lideram a casa de Deus, porque estão sujeitos a esse tipo de julgamento, de repreensão, até mesmo pública. É isso mesmo. E o mais importante também que a gente destaca é a falta de sensibilidade espiritual da liderança quando se deixa dominar pelo pecado, pela ganância, pelo orgulho, pela busca desenfreada pelo poder, pela fama, e muitas vezes o ministério se torna um fim em si mesmo, e essas pessoas perdem a sensibilidade espiritual e acabam caindo naquilo que o nosso subsídio didático-pedagógico chama de burocracia da fé. E a burocracia da fé é quando a pessoa começa a praticar determinados rituais religiosos no templo, que era o contexto dos filhos de Eli, e eles cumpriam todo aquele ritual sem lhe dar a devida seriedade, o devido respeito, a devida importância. E isso, infelizmente, já acontece em alguns contextos pastorais, alguns pastores que praticamente estão morrendo nos púlpitos das igrejas, pessoas que perderam a fé, perderam a esperança, perderam o amor e que não levam a sério o ministério e a vocação que receberam da parte de Deus. E o juízo é inevitável. Algumas dessas pessoas já estão sentindo a angústia, o desespero da sua atuação. Eu, inclusive, vi uma reportagem um dia desses de um líder religioso lá do Canadá que se dirigiu para a igreja e disse: olha, eu perdi a fé, perdi a vocação e tudo mais, mas eu gosto muito daqui, eu gostaria de pelo menos continuar na liderança da igreja, né? Quer dizer, muito embora tenha sido um ato de honestidade, e nem todos agem assim, algumas pessoas às vezes não levam mais a sério o ministério, mas fato é que nós temos que destacar que essa é uma obra santa, como diz a letra de um antigo hino do cancioneiro evangélico, é obra santa, e sendo uma obra santa, deve ser feita com responsabilidade, com devoção, com espiritualidade, sabendo que a gente não pode se entregar a esse tipo de obra de maneira burocrática, fazendo apenas como quem cumpre um mero ritual e uma série de procedimentos e sem colocar o coração, a alma, a vida e o amor no ministério. Então deixamos aqui também esse alerta para que você avalie como é que está a sua condição ministerial diante de Deus, como é que está a sua vocação, como é que está o seu chamado, até que ponto você tem levado a sério a sua vocação, ou se de fato você não está apenas preocupado com cargo, com função, com salário, com dinheiro, com isso, com aquilo, e às vezes já esqueceu de orar, já esqueceu de ler a Bíblia, já esqueceu de buscar a presença de Deus, de ter uma vida de meditação, uma vida de devoção. Então tenha muito cuidado, porque isso é importante, e quando essas coisas são desconsideradas, o pecado e a apostasia é questão de tempo, e às vezes tem pessoas que apostatam, como foi o caso de Hofni e Finéias, dentro do próprio tabernáculo e dentro do próprio ritual dos sacrifícios. Então a sentença de Deus vem e, sobretudo, sobre esses que não levam a sério o ministério e a responsabilidade que receberam de Deus. No caso de Hofni e Finéias, a experiência profética de Samuel, aqui no ponto 2 da lição, fala justamente sobre o chamado profético de Deus para o próprio Samuel, e que ele teve a competência, a responsabilidade de, inclusive, denunciar os erros da família de Eli. E ele trouxe uma mensagem contra a casa de Eli, o seu próprio mestre. Então, às vezes, esse chamado profético nos leva nessa direção, e o profeta tem um chamado para a impopularidade, porque ele acaba trazendo assuntos que não são bem vistos, inclusive, pela linhagem sacerdotal. Fique conosco, voltaremos em seguida.
Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Hoje nós estamos estudando a respeito da degeneração da liderança sacerdotal. Já explicamos aqui nos tópicos e nos blocos anteriores que nós estamos aqui no contexto de um Israel que tem uma linhagem sacerdotal que deveria ser obedecida e seguida, e infelizmente o que nós testemunhamos é que em alguns momentos essa linhagem sacerdotal, essa descendência sacerdotal não levou a sério o seu chamado, a sua responsabilidade e a sua função. E no caso de Eli, os seus filhos, Hofni e Finéias, eles se entregaram dissolutamente à imoralidade e viveram uma vida dúbia. Eles ministravam e oficiavam no tabernáculo e, ao mesmo tempo, eles praticavam atos de imoralidade dentro ou nas imediações do próprio contexto do ritual religioso. E isso foi severamente punido por Deus, mas antes o próprio Deus chama Samuel, esse que haveria de ser sacerdote, para na sua atuação profética denunciar aquele pecado, aquela imoralidade, aquela irresponsabilidade na família de Eli. E o comentarista diz, ele trouxe uma mensagem contra a casa de Eli, o seu mestre, e nos traz a seguinte aplicação. Tal experiência mostra que Deus não faz acepção de pessoas, sobretudo nos dias atuais. Deus não tem compromisso com linhagem pastoral, com linhagem sacerdotal. O compromisso de Deus e o chamado de Deus hoje é individual para um ministério, e hoje Deus não tem mais esse tratamento como tinha na antiga aliança. Então, algumas vezes nós precisamos tomar medidas disciplinares dentro do próprio contexto eclesiástico e às vezes contra a própria liderança e às vezes pessoas que a gente ama, né? E deixamos aqui inclusive essa mensagem que a disciplina em alguns contextos é um ato de amor. Paulo deixa isso bem claro nas suas epístolas, porque em alguns contextos a liderança começa a se acostumar com o pecado e começa a naturalizar o pecado, fazer vistas grossas em relação ao pecado, e a liderança que está acima dos liderados começa a deixar passar, às vezes por uma relação, uma ligação, às vezes por algum favor devido, mas Deus não faz acepção de pessoas e em muitos casos a disciplina deve se dar de maneira exemplar, não apenas para a preservação do Evangelho e para que o nome de Deus não seja escandalizado, mas para o próprio bem do disciplinado, porque às vezes, por causa dessa naturalização do pecado, ele precisa despertar para a sua condição. E, como aconteceu, por exemplo, na igreja de Corinto, aquela pessoa que é disciplinada, ela pode cair em si e, diante daquele balanço, ela perceber a sua condição, se arrepender, se voltar para Deus e começar uma nova vida. E a vontade de Deus é que as pessoas se arrependam. Eu aproveito aqui, antes de passar para o pastor Fábio, nós vemos aqui o contexto de Hofni e Finéias, no contexto ali daquela punição do Antigo Testamento. Geralmente essas punições eram imediatas e às vezes elas se davam de forma que a própria vida das pessoas eram requeridas, como foi aqui no caso de Hofni e Finéias, mas nós não podemos transformar isso numa regra, dizer que isso sempre acontece assim, porque também precisamos contextualizar essa passagem à luz do Novo Testamento, da disciplina e da possibilidade do perdão e do arrependimento e das pessoas se voltarem para Deus, que é isso que o Novo Testamento nos ensina, não é, pastor? Isso mesmo, pastor Zé Roberto e meu irmão, minha irmã, e diante desse cenário de degeneração do sacerdócio, Deus não estava falando tanto assim com o povo. Diz aqui 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, que naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes.
justamente porque essas lideranças estavam aí desviadas do propósito de Deus, fora da posição de Deus, mas Deus levanta os profetas, né? Deus levanta os homens de Deus, os anônimos, para poder cumprir a vontade de Deus, né? E Deus inicialmente levantou um homem de Deus, a Bíblia diz que ele era um homem de Deus, né? E 1 Samuel capítulo 2, versículos 27 e 28 diz assim: E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio do faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Então, Deus levanta, e aí na continuação da passagem bíblica, não é? Versículo 29, porque vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas queimadas por Israel, o meu povo? Então Deus usa esse profeta anônimo aí para poder repreender a Davi, a Eli, para mostrar a Eli que aquilo que ele estava fazendo era errado, que Deus não se agradava daquilo. Depois Deus começa a se revelar ao Samuel, ao jovem Samuel. Então Samuel, ainda jovem, interessante, observe que a gente estudou na lição passada, Samuel era filho de Eucana e Ana, mas logo muito jovem, depois que foi desmamado, ele foi entregue para ser criado pelo sumo sacerdote Eli. Então Samuel era uma espécie de filho de criação de Eli e também de irmão adotivo de Hófni e Finéias. Então foi criado com eles naquele ambiente ali, ele vivia, o sacerdócio estava em degeneração, mas tinha um jovem ali chamado Samuel que tinha uma conduta íntegra. E Deus apareceu a Samuel, Deus começou a se revelar a Samuel e Samuel começou a teve aí a sua primeira experiência profética. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10 em diante, diz que o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes, dizendo: Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. E aí, a partir do versículo 11, Deus revela a Samuel o que vai acontecer com Eli e a sua família. Deus, a partir do versículo 11, diz assim: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Observe a expressão, as palavras que Deus usa aqui para revelar a Samuel o que Deus vai fazer lá em Israel. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Ou seja, Deus já tinha falado antes, Deus já tinha usado mensageiros antes, o próprio homem de Deus que a gente leu aqui, para repreender Eli em relação àquele pecado de omissão, de complacência que ele estava cometendo, como também para repreender os filhos de Eli pelos pecados que estavam praticando. Então diz aqui o versículo 13, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Então observe que Deus usa Samuel para trazer aquela mensagem, pronunciar aquela sentença contra Eli e a sua família, e a sentença foi executada num certo dia. Israel foi lutar contra os filisteus na batalha
contra os filisteus venceram a guerra, o povo perdeu a batalha, justamente porque o povo estava em pecado, estimulado pelo pecado de sua liderança, e eles perderam a guerra contra os filisteus. A arca do Senhor foi tomada pelos filisteus, e naquela ocasião, Hofni e Finéias, que eram sacerdotes, filhos de Eli, que estavam cometendo esses pecados terríveis, eles foram mortos na guerra. E quando chegou um mensageiro lá para anunciar a Eli o que tinha acontecido, diz o texto sagrado que Eli, quando ouviu essa notícia, Eli estava sentado numa cadeira e caiu dessa cadeira ao ouvir essa notícia e morreu imediatamente, né? Deus ali também trazendo juízo sobre Eli. E logo aquilo que aconteceu, de imediato, a nora de Eli, entrou em trabalho de parto. Logo após, deu o nome ao seu filho Icabode, que significa a glória de Israel se foi. E assim foi uma coisa muito trágica, muito desagradável que aconteceu com aquela família, como resultado do juízo de Deus sobre aqueles líderes, aqueles sacerdotes que não estavam fazendo as coisas conforme Deus queria que fizesse. Muito bem, chegamos assim ao final de mais um bloco do nosso programa. Vamos fazer mais um intervalo. Continue conosco, porque voltaremos logo em seguida. Escola Bíblica Dominical em Debate, este é o seu programa de sempre, que você nos acompanhe todas as semanas aqui na nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. E hoje estudando a degeneração da linhagem sacerdotal ali, ou da liderança sacerdotal, no período de Eli e na sucessão que deveria se dar através de seus filhos, Hofni e Finéias. No entanto, eles não levaram a sério e não deram devido valor a linhagem que receberam do próprio Deus e profanaram o ofício sacerdotal, e por causa disso sobreveio sobre aquela família o juízo divino e morreram os filhos de Eli, os próprios Hofni e Finéias, a nora de Eli também, que entrou em trabalho de parto, ela morreu, e daquele parto nasceu uma criança cujo filho foi Icabode, ou Icabô, que é um nome hebraico que significa foi-se a glória de Israel. Isso aí também é um símbolo, porque a Arca da Aliança ela foi tomada pelos filisteus, e a Arca da Aliança representava a própria presença divina no meio do povo. E a arca, ao ser levada, então, de fato, o povo de Israel teve esse sentimento de que a glória de Deus havia se ido do meio do povo. Ponto 3 da lição fala sobre as consequências do pecado. Então, a palavra pecado, né, ela dá essa ideia de errar o alvo, de transgredir, mas também é preciso que a gente tenha uma visão mais ampla de pecado no contexto da Bíblia, como a própria degeneração do ser. Lutero nos traz uma definição que eu gosto muito de pecado, que ele diz que o pecado é o homem curvado diante de si mesmo. E cada vez que nós nos curvamos diante de nós mesmos, nós entramos num processo de degeneração. E eu gosto de pensar que o pecado, muito mais do que uma transgressão contra Deus, é uma transgressão contra nós mesmos, contra o plano de Deus e a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, o pecado, ele traz consequências. O comentarista aqui especifica algumas delas: a expulsão de Adão e Eva do paraíso, Acã e sua família perderam a vida por causa do pecado, Ananias e Safira foram mortos também, nesse caso, nesse episódio particular lá no livro de Atos, no capítulo 5, por causa do pecado. Então, o pecado, a naturalização do pecado, o pecado premeditado, o pecado naturalizado leva à apostasia, distanciamento de Deus, e acarreta consequências. No caso de Eli,
O pecado trouxe consequências sobre a sua família, sobre os seus filhos. E aqui a importância da instrução, do ensinamento dos filhos na palavra de Deus, para que eles possam andar nos caminhos do Senhor. O livro de Provérbios está repleto de orientações para os pais, também para os filhos, para os pais para que orientem os seus filhos, para que esses possam se dirigir, se movimentar e caminhar no caminho da Torá, no caminho da instrução, nos decretos e na vontade do Senhor, temendo ao Senhor. Por outro lado, a gente precisa destacar aqui que o livro de Provérbios é um livro de orientações gerais, não é um livro que traga promessas e garantias, traz orientações práticas para a vida. Então, compete a nós, os pais, orientar os nossos filhos, guiá-los, mas ter sempre a noção e a ciência de que a partir de uma certa idade, sobretudo na adolescência, quando os filhos já podem tomar noção entre certo e errado, cabe a eles tomar a sua decisão. É importante que se diga que filho de crente não é crentinho, necessariamente. Todos os filhos de crentes precisam passar pelo processo do novo nascimento, tomar uma decisão por Cristo e ter uma experiência profunda e pessoal com Deus, a experiência do novo nascimento, né? Então, essa é uma orientação clara, pastor Fábio, que a gente dá para que o nosso telespectador entenda a importância, a necessidade da instrução, mas que entenda isso também no contexto geral do livre-arbítrio, da escolha que os nossos filhos podem fazer e que devem fazer diante de Deus. É verdade, a obrigação dos pais é ensinar a palavra de Deus, ensinar a criança no caminho em que deve andar, não irritar seus filhos. Paulo fala em Efésios 6:4, pais, não irritem seus filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Então a gente ensina, a gente orienta, às vezes admoesta, às vezes tem que disciplinar. Então tudo isso é um processo. Agora, pode acontecer de que a pessoa vai crescendo e de repente usa o seu livre-arbítrio para não querer servir ao Senhor, para não querer obedecer aos seus pais, e isso a pessoa vai ter consequências na sua vida. A Bíblia diz que de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ele colherá, né? Porque Deus, irmãos, ele não tem o culpado por inocente. Deus, ele é amor, Deus é longânimo, é tardio em irar-se, mas também Deus, ele executa juízo. Deus também, às vezes, age de maneira punitiva. Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7, diz que Deus é compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Ninguém é melhor do que Deus nesse aspecto. Versículo 7, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, esse aqui já é o outro lado da verdade. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelos pecados até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem a Deus. Então, é necessário que a gente ensine a palavra de Deus, que a gente faça a nossa parte. Provérbios 29:15 diz que a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Então, há uma necessidade de, no processo educativo, ter a instrução, ter o ensinamento preventivo. É necessário ter a admoestação, chamar a atenção quando erra, orientar, corrigir rumos, impor limites e, às vezes, disciplinar e corrigir. E tudo isso faz parte do processo educativo de todos nós. E aquela pessoa, como diz Provérbios 15:10, né, que aborrece a repreensão, morrerá. Há sempre da nossa parte, seres humanos, pecadores que somos, muitas vezes a gente não gosta de ser repreendido, muitas vezes a gente não gosta de ser chamado a atenção,
Mas aquele que não gosta da repreensão, ele pode estar indo por caminhos de morte. Provérbios 3:12 diz que o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então faz parte da nossa educação, que recebemos de Deus Pai, como também dos nossos pais segundo a carne, de receber a instrução, receber a correção, e a orientação para as coisas da vida. Agora, como diz aqui no tópico 3.3 da nossa lição, aqueles que voluntariamente e deliberadamente querem viver no pecado, querem viver na prática do pecado, aí eles vão ter as consequências. Deus perdoa aqueles que se arrependem, Deus perdoa aqueles que reconhecem o seu erro e, voltando-se para Deus, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Qualquer pecado, Deus perdoa, desde que a pessoa se arrependa dos seus pecados, e peça perdão a Deus. Porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que encobre suas transgressões, nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E é assim que nós caminhamos, é assim que nós servimos a Deus. Concluindo aqui o nosso comentário, como seguidores de Jesus Cristo, tenhamos temor e tremor. O pecado voluntário e deliberado leva à morte eterna. Pastor Zé Roberto. É isso mesmo. E aí nós estamos chegando à conclusão do nosso programa, dizendo para você que o debate continua lá na Escola Bíblica Dominical, na sua congregação. Então não deixe de participar. A próxima aula agora, no próximo dia 27 de outubro, domingo, geralmente pela manhã, nas nossas igrejas, nos nossos templos. Pega lá sua revista, você, toda a sua família, frequentando a Escola Bíblica Dominical. Este programa, nenhum outro que está aí nas redes sociais, no YouTube, substitui a interação face a face na Escola Bíblica Dominical. Participem, fiquem todos então na paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus nos permitir. Amém. A paz do Senhor, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. Paz do Senhor. Amém.